Bom dia! Hoje, domingo, dia 28 de novembro de 2021. Dia de cearmos, de termos comunhão, de desfrutarmos do pão vivo que desceu do céu. Ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito. Graça, misericórdia e bondade possa ser sobre todos nós, todos que estamos ao alcance desse áudio. Estamos ministrando sobre o reino, o semeador que saiu a semear. Hoje vamos desfrutar mais uma parte dessa porção, com a permissividade do Senhor, claro. Vamos estar orando. Senhor, graça te damos porque deitamos e porque levantamos. Graça te damos pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia, que é o motivo maior de nos sermos consumidos, Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua vida em cada um de nós. Que tu possa estar nos liberando, Senhor, para estar tocando na tua palavra, Senhor, com a tua permissividade. Seja nosso ajudador, Senhor. Seja nosso condutor, nosso orientador. Prepara os corações, a boa terra, para que possamos receber dessa porção, Senhor, o Evangelho do Reino, Senhor. Seja com cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, seja nosso colaborador, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Vamos desfrutar hoje do precursor do Senhor Jesus Cristo, né? João o Batista, que também cumpriu o papel de sair a semear. Vamos lá para o capítulo 3 de Mateus. Capítulo 3 de Mateus. Para que possamos desfrutar dessa porção, né? João teve um papel muito importante no sentido de preparar o caminho do Senhor Jesus. Como parte introdutória, a gente quer, assim, para enriquecer o fato de entendermos essa passagem, esse é um assunto que está intimamente ligado ao reino. Esse assunto não está ligado ao reino do céu. Esse é um assunto que está ligado, esse assunto não está ligado ao reino de Deus. Perdão, falei reino do céu. Esse assunto está ligado ao reino de Deus. Esse tem que ficar bem claro para que a gente possa entender o sentido e o objetivo ao qual nós queremos chegar. Capítulo 3 de Mateus, vamos ler, a partir do versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Vê que ele fala que está próximo o reino do céu, porque o ministério do reino do céu ainda não tinha chegado, né? O ministério do reino do céu chegou quando o Senhor cumpriu o seu plano do Pai, né? Quando o Senhor foi ao Calvário, cumpriu o seu ministério e logo em seguida ele passou a viver dentro de cada um daqueles que o crê. Inicia então o ministério do reino do céu. É muito importante nós entendermos que tudo nas Escrituras tem o seu tempo. Aqui João está preparando o caminho. Quem foi João? Quem era João o Batista? João Batista, ele veio de uma linhagem sacerdotal, filho de Zacarias, né? E todos conhecem a história, é muito conhecida a história, né? Ele já era avançado em idade, muito velho, ele e sua esposa, e um anjo apareceu quando ele estava orando, Zacarias, e lhe veio então uma profecia do anjo que ele ia ter um filho, e o nome do filho seria João Batista. E aconteceu que ele duvidou, e ao duvidar, ele ficou sem ouvir e sem falar, até que a criança nascesse. João foi também profetizado para ele que ele não iria beber nem vinho e nem bebida forte. João era incivilizado, ele não era civilizado como os demais da sociedade da época. Ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Se vestia de roupa de
pelo de camelo, animal considerado imundo para os judeus, e se cingia de cinto de couro. João era de fato incivilizado. João foi ao deserto, lugar odiado pelos judeus. Os judeus eles não gostavam do deserto, mas os judeus, com toda a sua curiosidade, foi ver e mandou pessoas ver lá o que João pregava. Se ali estava o Cristo ou o que é que estava a falar no deserto. E a gente vê essa passagem, né? Que ele disse, e naqueles dias, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Muito importante nós entendermos essa passagem e colocarmos essa passagem intimamente ligada ao reino do céu. Porque o nosso objetivo aqui não é falar sobre o reino de Deus, porque todos os filhos de Deus já estamos no reino de Deus. Agora nós precisamos adentrar no reino do céu. Nós vamos desfrutar também lá no capítulo de Lucas, capítulo de Lucas. Vamos desfrutar de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 10 em diante. Quando João estava no deserto a anunciar que estava próximo ao reino do céu, multidões foram em cima de João perguntar. Veja o que diz. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? Respondeu João, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Isso é reino. Isso é intimamente ligado ao reino do céu. Se nós quisermos um dia termos esse sentimento de vivermos o reino, temos que adentrar nesses princípios de não sermos apegados às coisas daqui, porque nosso reino não é deste mundo. Lembra de quando Jesus estava com seus discípulos, quando ele disse, o príncipe desse mundo se aproxima e nós não fazemos parte dele. Nós não fazemos parte desse princípio desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós fazemos parte de um reino vindouro, o reino do céu, ao qual o Senhor vai trazer justiça para a terra. O Senhor vai trazer a sua justiça para a terra. Ele vai transformar essa terra. Ele vai fazer com que as nações se dobrem a Ele, se dobrem ao seu domínio. E aí então nós vamos ver a mão poderosa do nosso Senhor. E João, como precursor desse reino, estava lá, anunciando os princípios para vivermos nessa realidade desse reino do céu. No versículo 11, respondeu-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Parece simples, né? Mas é uma questão que envolve muito a nossa alma, envolve muito a nossa vida da alma. A nossa alma tem que estar domada, tem que estar convencida pelo Espírito para fazermos todas essas questões. No versículo 12, vieram também cobradores de imposto para ser batizado e perguntaram-lhe, mestre, que faremos? Respondeu-lhe, não cobrais mais do que vos foi prescrito. Muito importante para o cobrador de imposto. Por que isso? Será que a gente entende que naquela sociedade daquela época tinha as mesmas questões que nós estamos hoje? Apenas trocar de roupa, mas os princípios, os costumes, pecado, tudo é o mesmo, só muda-se de roupa. Hoje a gente vê também pessoas nessas profissões, como coletores de impostos, como cobradores de impostos, cobrando indevidamente, vivendo, acharcando essa sociedade. E João, já sabendo disso, falou que não cobre além do que lhe é permitido. Isso também é princípio de reino. Isso também é um princípio de realidade de reino. E por último, a gente vai observar aqui
no capítulo 14, também alguns soldados lhe perguntaram, versículo 14, também alguns soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhe disse, a ninguém façais extorsão, nem tomei coisa alguma mediante falsa denúncia, e contentai-vos com o vosso soldo. Contentai-vos com o vosso soldo, vosso salário, vossa remuneração. Se você quer soldado, você quer militar, não queira mais do que lhe é devido do seu cumprimento de dever, do seu saldo. Isso são princípios de reino. Para nós vivermos no reino, são princípios básicos, mas tudo isso, a nossa alma tem que ser convencida pelo nosso espírito. O nosso espírito precisa ser convencido pela nossa alma. E João aqui estava também jogando uma semente, semeando uma semente. Por isso que quando nós falamos que o semeador saiu a semear, logo em seguida, no capítulo 4, de Mateus, versículo 17, Jesus inicia seu ministério. Inicia então o ministério de Jesus e ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. E dizendo-lhe Jesus, iniciando seu ministério, começa então o ministério de Jesus, falando as mesmas palavras de João Batista. Veja como estavam conectados os dois com o mesmo espírito, visando algo que era muito mais importante. E o que isso tem a ver com nós hoje, vida da igreja? A igreja hoje tem esse papel de anunciar esse evangelho. A igreja tem esse papel de viver esses princípios hoje. Nós, como membro desse corpo de Cristo, nós, como membro desse corpo, vivemos esses mesmos princípios de integridade em Cristo. Isso é integridade em Cristo. Isso é convencido pela alma. A alma precisa ser convencida a viver esses princípios. A alma precisa, você precisa dividir o que você tem. Eu preciso dividir o que tem. Nós precisamos repartir uns com os outros. Nós precisamos viver esse reino. Porque nós não vamos levar nada daqui a não ser esse investimento. Na medida em que você divide com o seu próximo, com o seu irmão, você está investindo no reino. Isso é investimento de reino. Mas para isso precisa a nossa alma ser convencida, porque a nossa alma ela não está preparada para isso. A nossa alma ela vem mal acostumada, ela é gananciosa, ela é interesseira. A nossa alma só quer o que é dela, ela só quer princípio para ela, ela não quer dividir, ela só quer para ela. Mas ela precisa agora ser convencida pela vida do Espírito. E o Espírito é que vai fazer esse papel. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, não sabeis vós que o Espírito de Deus está em vós? Nós já temos o Espírito de Deus. Nós já estamos no reino de Deus. Agora nós precisamos caminhar nessa realidade desse reino. Nós precisamos viver esse princípio de reino. Sermos um, de fato, de verdade. Sermos uns com os outros. Pregar o Evangelho do Reino. Dizer que muito em breve o Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai cobrar princípios como esse de nós. Por isso que Ele tem uma parábola que Ele diz, louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens para apresentar? Nós vamos ter que nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E lá a roupagem tem que ser de Cristo, a justiça tem que ser de Cristo. Todo nosso princípio tem que ser em Cristo. Não a religião. Esse princípio de religião, não é isso. Nós não estamos querendo isso, nós estamos querendo viver uma realidade em Cristo. Por graça e por misericórdia, dependendo do Senhor, dependendo da mão poderosa do Senhor. Existe um livro muito significativo que eu li, e eu gostaria que os irmãos lessem, que chama A Vida que Vence. Não sei se ainda tem essa audição desse livro, mas é muito importante. O livro é do autor Walt Whitman.
É muito importante quando ele fala que é a vida vencendo por nós. É a vida dentro de nós a vencer. Porque aqui é uma luta. Nós estamos remando contra esse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo tem princípios que não são princípios em Cristo. E a gente precisa agora, com essa semente desse reino, e a gente agora, com esse Cristo habitando dentro de nós, vivermos esses princípios do capítulo 3, do versículo 10 de Lucas, onde a multidão perguntou para João, né? E nós, o que faremos? E ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Esse é um princípio de reino. Isso é um princípio da realidade do reino, que o Senhor nos ajude a vivermos isso. Estamos em vida, e enquanto há vida, há esperança de vivermos isso. E isso não é por obrigação, isso é por voluntariedade. Por isso que ele disse, aquele que quiser, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para muitos isso aqui é uma cruz, dividir o que tem. Para muitos isso aqui, negar é uma cruz. Não é fácil você conquistar com tanto esforço, tanto mérito, né? E querer dividir. Não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Mas aqui manda fazer. Princípio de reino manda fazer. Esse é um dos princípios de reino. Trocar esse pouco por muito. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Trocar esse pouco, porque o fiel no pouco te colocarei no muito. Esse colocar no muito aqui é viver uma eternidade em abundância, como galardão, né? Viver na presença eterna de Deus, em um corpo incorruptível, viver como rei, reinar com Cristo. Esse é um princípio do que nós estamos aprendendo nesses dias, e que o Senhor possa nos ajudar a viver todos esses princípios. Esse é a minha carga, meu sentimento nesta manhã, nessa porção que estamos finalizando acerca do semeador que saiu a semear. Estamos finalizando esse assunto acerca do semeador que saiu a semear. Primeiro iniciou-se com João Batista, o precursor. Depois, logo em seguida, Jesus ensina, né, a mesma multidão fazer os mesmos princípios, de receber a semente do reino para desfrutar de algo que é muito mais valoroso na eternidade. Esse é um sentimento. O nosso sentimento nesta manhã, deste domingo. Que o Senhor possa estar nos conduzindo nesta manhã, podemos partir o pão em paz, com uma boa consciência, entendendo que a igreja é uma na cidade, que a divisão não vem de Deus, que a divisão é um princípio que não vem de Deus. E a gente precisa ter essa consciência. Que o Senhor possa nos conduzir nessa manhã, partirmos o pão com uma boa consciência. Entendermos que somos um de fato e de verdade. Né? E pedir ao Senhor sempre, Senhor, convença a nossa alma para te adorar, para vivermos essa realidade de rei. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos ajudar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre.